Olá, meus amigos, graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, onde o cego de Jericó tem um encontro pessoal com Jesus e tem sua vida totalmente transformada. Nesta passagem, eu consigo perceber pelo menos 4 pontos importantíssimos que me trazem ensinamentos para que eu possa experimentar e vivenciar coisas extraordinárias na minha vida. Grandes milagres, grandes realizações de Deus, bênçãos dos céus na minha vida. Primeiro ponto está no versículo de número 47. Ali eu aprendo que antes de eu ver, eu preciso ouvir. A palavra de Deus diz que o cego de Jericó, ouvindo que era Jesus, ele começou então a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da mesma forma aconteceu com a mulher de fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, versículo 27. A Bíblia diz que ela, ouvindo que era Jesus, então ela correu até ele. Depois que ela ouviu que era Jesus, ela disse: olha, se eu tocar pelo menos na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Prestou atenção? O segredo é ouvir. Por quê? Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu quero viver uma coisa extraordinária, um grande milagre, se eu quero experimentar um grande avivamento, uma grande transformação, vivenciar algo sobrenatural de Deus na minha vida, eu primeiro preciso aprender a ouvir. Muitas pessoas querem ver, querem experimentar as coisas já de imediato, conquistar de imediato, mas não tem tempo. Não param para ouvir a palavra de Deus, não tem prazer na ministração da palavra, em sentar e alimentar-se da Escritura Sagrada, alimentar a alma, fortalecer o espírito. Se a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir, sabe o que ela está dizendo? Paulo não está sendo redundante, repetindo a palavra por mera ocasião dos fatos. Não foi apenas uma mera repetição. Ele quis dizer o seguinte: a fé, ela é alimentada, acrescida, fortalecida pelo ouvir e continuar ouvindo, e ato progressivo, constante, de estar exposto à Escritura Sagrada. Lá em Ezequiel 37:4, você já deve ter ouvido falar da visão do vale de ossos secos. O que Deus disse para o profeta profetizar sobre o vale? Disse para o profeta profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, antes de ver, ouça, e grandes milagres vão acontecer na sua vida. Agora, o segundo ponto está ainda aqui no versículo de número 47. Depois que eu ouvir, é importante que eu creia. Então, antes de ver, creia. Porque muitas pessoas, elas querem ver, mas elas não creem. E Jesus disse a Tomé certa vez, que só disse que acreditaria na ressurreição de Jesus, que era Jesus que tinha aparecido para os discípulos depois da sua morte, se ele tocasse no lado furado e no furo das suas mãos, nos cravos das suas mãos furadas, mas nos sinais dos cravos, né? Mas quando Jesus se apresenta a ele, Jesus diz: Tomé, mas bem-aventurado foram e são aqueles que não viram, mas creram. Muitas vezes eu quero viver grande milagre, grande provisão, experimentar algo extraordinário de Deus na minha vida, mas eu não consigo crer. Então é importante que primeiro eu ouça, mas que, consequentemente, eu creia. Em Hebreus 11:1 a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Eu quero ver, primeiro eu preciso crer. Tem muita gente querendo ver para crer. E o processo é totalmente inverso. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela sua fé. Se você quiser viver grandes milagres, grandes transformações, grandes coisas e maravilhas de Deus para a tua vida, você precisa viver pela fé. Você precisa crer para depois você ver. E o cego de Jericó, primeiro ele ouviu, em seguida ele creu, e aí ele começa a clamar e a pedir pelo milagre e chamar por Jesus para que ele possa ser curado. O terceiro ponto é naturalmente já subsequente o que ele fez. A Bíblia diz no versículo de número 47 que ouvindo falar que era Jesus,
ele começa a clamar. Se ele ouve que é Jesus, isso quer dizer, ele já tinha ouvido falar que Jesus estava curando, libertando, ressuscitando mortos, limpando leprosos, transformando a vida de muitas pessoas. Então ele creu nisso, por isso que ele clamou. Por que ele clamaria sem crer? Então primeiro ele ouviu, depois ele creu, e aí ele começou a clamar. Então antes de ver, clame. Tem muita gente querendo ver, mas só reclama. Não clama, não busca Deus. E lá em Jeremias 33, versículo 3, a Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ou seja, quando você clama a Deus, ele te revela, ele te proporciona, ele gera coisas na sua vida que você nunca viveu e nunca experimentou. Mas o teu clamor tem que ser resultado de você crer na palavra que você tem ouvido. Este é um passo muito importante. Não basta ouvir a palavra e crer na palavra. É importante que você clame, que você invoque ao Senhor. Se você ouvir a palavra e crer na palavra, mas não clamar, você não provoca o resultado daquela palavra que você ouviu. Você não aciona aquela palavra na sua vida. Você não ativa aquela palavra na sua vida. E então, quando você clama, você está trazendo à existência, você está chamando à existência o resultado daquilo que a palavra disse a respeito. Então, por meio da sua fé, você começa a gerar o milagre, a provisão, o fato extraordinário que você precisa. Porém, para concluir essa palavra, eu disse para você que são 4 pontos. Primeiro, antes de ver, você precisa ouvir. Segundo, você precisa crer. Terceiro, você precisa clamar. Mas depois, você precisa agir. Assim que ele clamou, a Bíblia diz que Jesus, ouvindo ele clamar, mandou buscá-lo, mandou chamá-lo. E olha que quando foram chamar, muitos já tinham mandado ele calar a boca, não perturbar o mestre. Ele não se deixou intimidar com aquelas palavras de desânimo. Ele não se permitiu desistir, desanimar. Ele foi firme, ele foi constante, ele perseverou em clamar. E quando ele é chamado, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é que ele se levanta, joga de cima das suas costas uma capa que ele carregava, que era meio que uma identidade de mendigo. Era meio que um programa de assistencialismo da época. Era o que credenciava ele a ficar à beira do caminho pedindo esmolas e receber ajuda. Ele resolve abandonar, ele resolve parar de ser dependente da sua deficiência. Não transforme a sua deficiência no seu sustento. Não aceite continuar sendo vítima da sociedade. Não permita-se continuar lambendo as suas próprias feridas, ficar à beira do caminho, usando a capa de deficiente, de coitadinho, de fraquinho. Não. Cristo está te chamando para se levantar. Você ouviu a palavra de Deus. Você creu na palavra de Deus. Então clame, invoque a Deus. Chame o poder dele sobre a sua vida. E a palavra dele para você agora é: haja nessa fé, se levante. A Bíblia diz, no versículo de número 50 de Marcos, capítulo 10, que ele se levantou. Os milagres não acontecem por acaso. Eu preciso entender, eles são gerados pela palavra de fé, pela palavra de Deus. Mas eles acontecem, eles tomam forma quando eu entro em ação, quando eu me posiciono nesta fé, na palavra que eu ouvi, que eu criei e que me levou a clamar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, antes de ver, ouça, creia, clame e haja. E você então verá. A Bíblia diz que Jesus perguntou ao cego de Jericó: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Parece óbvio, perguntar para um cego o que ele quer que faça por ele. Seria natural, né, a resposta. Mas Jesus está dando a oportunidade dele declarar aquilo que ele de fato deseja, porque ele podia pedir esmola para Jesus, ele poderia fazer de Jesus o seu terapeuta, né, o seu psicólogo, desabafar, reclamar da vida, dizer que estava à margem da sociedade, abandonado, esquisito, desprezado, pedir uma ajudinha para Jesus ali, falar: ô mestre, pede para esse povo aí, me dá uma ajudinha, o senhor é influente, cada um me dá uma esmolinha, eu saio aqui hoje com a latinha cheia, né? Leva uma grana boa para casa. Mas ele escolhe certo, ele pede certo. Ele diz: eu quero ver. E Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Que você nesta hora, nesse momento que está vendo esse vídeo, tenha essa mesma atitude de ouvir, de crer e clamar, mas também de agir, levantar e agir em fé, porque Deus está te chamando para uma nova vida.
Que Deus te abençoe.